Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Charles e estamos iniciando mais uma aula via online e neste momento nós vamos, antes de iniciarmos e falarmos sobre o assunto que está em pauta, eu quero fazer uma oração com você que está em casa para falarmos um pouquinho sobre este primeiro módulo. Pai, nós estamos na Tua presença e estão os Teus filhos do outro lado da tela e nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai querido, que neste tempo que o Senhor nos proporciona possa ser um tempo de refrigério, de aprendizado, de conhecimento da Tua palavra, mas que o Teu Espírito, Senhor, que está sobre nós, possa manifestar sobre nossas vidas com poder e com glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos iniciando mais uma matéria no ITA, Didática e Prática da Vida de Cristo. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a pessoa de Jesus, nós vamos aprender um pouquinho sobre o significado dos nomes, a importância da genealogia nos escritos sagrados. Nós vamos também aprender o porquê agora do período interbíblico, o porquê que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo, e o último profeta a manifestar a voz de Deus para o povo foi o profeta Malaquias, no capítulo de número 4, no versículo de número 5, e eu quero ler para que você possa gravar na sua memória. O capítulo 4, versículo número 5 do livro do profeta Malaquias diz assim: E eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por que foi dito esta palavra, usando-se a pessoa do profeta Elias? Porque 400 anos depois surge alguém idêntico ao profeta Elias, alguém que anunciaria o arrependimento. Esses textos, ou os textos sagrados, nesta ocasião, foi usado muito as traduções gregas ou a linguagem grega, porque era a linguagem dominante neste período. E no capítulo 59, no versículo de número 2, para alimentar esse período interbíblico, o Senhor diz que o pecado da humanidade naquela ocasião fazia a separação entre Deus e o homem. Então havia um período obscuro de pecados, havia um período difícil para se viver neste tempo. Então Deus se silencia e Deus levanta um profeta chamado João Batista para anunciar a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Era um tempo em que o povo tinha se separado de Deus, tinha se distanciado da presença de Deus. Deus se silenciou, não falava mais com o povo, nem através de visões, nem de sonhos, nem pelos profetas. E o último profeta que o Senhor se revela e se mostra para ele é o profeta Malaquias. E ele, então, Deus usa ele para falar pela última vez. E a fala do profeta Malaquias era dizendo que ele ia enviar um profeta como Elias, que vinha, ou que venha o grande e terrível dia do Senhor, mostrando que seria dias tenebrosos, difíceis para esta geração, para este tempo.
E lá no capítulo 59, no versículo de número 2 do profeta Isaías, o Senhor estava dizendo: olha, o pecado de vocês está me separando, está me distanciando de vocês. Ou seja, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então Deus, depois de 400 anos do período interbíblico, levanta João Batista para anunciar uma palavra, para pregar uma palavra. Mas a palavra de João Batista neste tempo era uma palavra de arrependimento. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, no versículo 1 até o versículo de número 2, a Bíblia diz assim: naqueles dias apresentou-se João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, a palavra de João Batista era chamando o povo para um arrependimento. Por quê? Porque Isaías, no capítulo 59, estava dizendo que o pecado daquela geração estava fazendo separação entre eles e Deus. E que aquele momento em que João Batista estava pregando, anunciando o Evangelho, havia necessidade de um arrependimento, de voltar-se para Deus, de olhar-se para o Senhor. Então Deus levanta o profeta, que era João Batista, e o profeta João Batista anuncia a vinda do Messias, e ele diz sobre o estabelecimento do reino de Deus. Então essa era a mensagem do profeta João Batista, ou de João Batista. Para quê? Para que houvesse a manifestação do Filho na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 até o versículo de número 7, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre a manifestação do Filho na plenitude dos tempos. Leamos então o capítulo 4 da carta de Paulo à igreja dos Gálatas. Versículo 4 diz assim: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou a vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Desse modo já não és escravos, porém filhos. E sendo filho, também herdeiros de Deus por meio de Cristo. O apóstolo Paulo estava falando sobre a plenitude do tempo que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei. Que lei que era essa? A lei do pecado. A fim de que recebemos a adoção de filhos. Lembra do período interbíblico, que Deus fica sem falar com os homens 400 anos, e o último profeta que Deus manifesta na vida dele para falar com aquela geração foi Malaquias. Agora o Senhor está confirmando a manifestação de Cristo, vindo de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, aqui agora já está tratando nós como filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ou seja, o Espírito está sobre nós deste modo. E versículo 7: desse modo já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos também herdeiros de Deus por meio de Cristo. Amém? Jesus Cristo. Vamos olhar para Jesus, ou olhar para Jesus é com certeza se surpreender com tudo o que ele nos ensina. Quando nós olhamos para Jesus, nós ficamos perplexos, nós ficamos atônitos do modo, da forma que ele ensinou, da forma que ele demonstrou os seus ensinamentos.
com a sua vida e com os seus escritos. Nós, quando observamos os textos sagrados, a palavra do Senhor, nós começamos a entender e ficamos perplexos a maneira que ele atuou, que ele agiu nos tempos em que ele exerceu o seu ministério. Vamos então caminhar e descobrir juntas quem é Jesus, quem é Cristo, e conhecer um pouco mais da sua pessoa e das suas verdades. São verdades colocadas para a nossa vida e que transforma, e que muda, e que mudou a humanidade desde o dia do seu nascimento, do dia que iniciou o seu ministério, até nos tempos em que vivemos hoje. O nome, muito diferente do que se parece, Jesus Cristo não é nome e sobrenome, tá, gente? Nós precisamos compreender isso. Existe aqui um nome e um título, o qual vai ser trabalhado a partir de agora. Então nós vamos compreender. Qual que é o nome? O nome é Jesus. E o nome é comum. E podemos encontrar outras pessoas que se chamam assim dentro das Escrituras e fora das Escrituras, né? Você tem um nome. Mas o título é divino. O título Cristo é uma expressão que significa o ungido de Deus para realizar uma missão. Tanto o nome quanto o título já era conhecido desde os tempos antigos, pois todos os que foram inspirados para registrar a palavra de Deus já haviam mencionado seu nome e sua missão. Não era surpresa para nenhum judeu a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, vamos dedicar esta matéria para estudar e aprender mais sobre sua vida e sobre a sua obra. Nós vamos falar um pouquinho sobre a genealogia. Genealogia é um tanto complexa, difícil às vezes de se entender, mas se faz necessário nós observarmos um pouquinho acerca da genealogia de Jesus e entendermos a sua vida na forma genealógica. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, que foi um grande instrumento para nós, presente entre os séculos 3 e 4 e agora da era cristã, não havia divergência nas genealogias registradas por Mateus e Lucas. Então ele está atestando, ele está mostrando que não havia divergência nas genealogias registradas no Evangelho de Mateus e de Lucas. E que era costumeiro em Israel calcular os nomes das gerações ou de acordo com a natureza, ou de acordo com a lei, ou de acordo com a natureza pela sucessão dos filhos legítimos, de acordo com a lei, quando o outro criava filhos em nome de um irmão que houvesse morrido sem deixar filhos. Então isso era muito comum, atestar que os filhos eram próprios a partir, logicamente, da geração e logicamente depois da lei, ou quando houvesse um pai que tivesse falecido, o irmão assumia o lugar de pai, então aquele filho adotivo se tornava filho daquela outra pessoa. Portanto, alguns dos que estão inseridos nesse quadro genealógico sucedem-se uns dos outros na ordem natural de pai e filho. Alguns, repetindo, nasceram de outros, tendo sido atribuídos a outro pai por nome, tendo sido registrados tanto os pais reais como os atribuídos. Assim também os evangelhos não fazem declaração falsa, quer calculando pela ordem da natureza de acordo com a lei. Visto que as famílias descendentes de Salomão e de Natã foram de tal maneira misturadas por substituições em lugar dos que haviam morrido sem filhos, de acordo com o casamento e perpetuação de descendências, as mesmas pessoas, preste bem atenção, são devidamente consideradas em um aspecto pertencente a uma delas e em outro aspecto a outra. Assim é que ambos os relatos são verdadeiros, ou seja, dos que foram considerados pais e dos que realmente foram pais e chegaram a José com considerável complexidade. É verdade, mas
com grande precisão. Calculando na genealogia de Mateus as gerações desde Davi, passando por Salomão, descobre-se que o terceiro de trás para frente é Matã, que gerou Jacó, pai de José, mas calculando como Lucas, desde Natã, o filho de Davi, descobrir-se-á que o terceiro é Melque, cujo filho era Eli, o pai de José. Sendo José, portanto, nosso objetivo proposto, vamos mostrar como aconteceu de cada um ser registrado como seu pai. Jacó, como se deduz de Salomão e de Eli, de Natã, também como aconteceu de esses dois, Jacó e Eli, serem irmãos, a ele disso como se comprova que os pais deles, Matã e Melque, sendo de famílias diferentes, são avós de José. Matã, portanto, que remonta sua linhagem a Salomão, primeiro teve Jacó por meio de Esta, pois é esse o seu nome conforme transmitido pela tradição. Com a morte de Matã, Melque, que remonta sua descendência a Natã, casou-se com ela, pois era da mesma tribo, ainda que de outra família, e conforme se disse, teve o filho Eli. Assim, portanto, vamos encontrar dois de famílias diferentes, Jacó e Eli, irmão pela mesma mãe. Um desses, Jacó, pela morte do irmão, casou-se com a viúva, tornou-se pai de um terceiro, ou seja, José, seu filho, tanto pela natureza como por atribuição. Assim está escrito: Jacó gerou José, mas, de acordo com a lei, era filho de Eli, pois Jacó, sendo seu irmão, deu-lhe descendência. Desse modo, a genealogia traçada de acordo com Mateus, dada da seguinte maneira: mas Jacó gerou a José. Mas Lucas, por outro lado, afirma que era o filho conforme se supunha, pois isso também ele acrescenta: o filho de José, o filho de Eli e o filho de Melque, visto que era possível expressar a genealogia legal de modo mais distinto. Ele omite por completo a expressão ele gerou, numa genealogia como essa, até o fim. Tendo chegado a Adão, que era o Filho de Deus, resolve toda a série referindo-se a Deus. Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, registrado no Evangelho de Mateus, filho de Deus, filho do homem. Essa expressão está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 23 até o 38. E depois nós vamos ver que em 2 Samuel capítulo 5, verso de número 14, Salomão, Natã e depois José e Maria. Divino e humano. Desde o primeiro século do cristianismo, prega ser Jesus o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Toda a essência da posição cristã é dependente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Martin Lloyd-Jones disse que esse é o elemento que separa a fé cristã de todas as demais religiões. Seus fundadores, ainda que importantes, não são absolutamente essenciais a ela. Se Maomé não tivesse ou não tivera vivo, ainda poderíamos ter o islamismo. Se Buda jamais tiver existido, ainda assim poderíamos ter o budismo. Nas religiões, os ensinos ou o ensino é que importa, e a pessoa não é essencial. As demais pessoas poderiam ter realizado igualmente bem e o ensino permaneceria o mesmo. Em Jesus habitava tanto a natureza divina quanto a humana simultaneamente, ou seja, ele foi 100% homem e foi 100% Deus. Existe nele uma natureza humana completa e uma natureza divina também completa.
Essa junção de natureza é chamada de união hipostática, ou seja, Jesus foi a segunda pessoa da Trindade que se encarnou, porém continuou sendo Deus. Isso não tirou a sua natureza divina. E essas duas naturezas se acham na pessoa de Cristo. A palavra natureza aqui significa substância com seus atributos. As duas naturezas são a alma humana com as suas faculdades e a substância divina com seus atributos. O Logos, ou a segunda pessoa da divindade, não exclui a alma humana de Jesus, nem tem o seu lugar. As duas naturezas não estão misturadas, nem confundidas, de modo a formarem uma terceira natureza que nem é humana nem divina. Cada natureza retém seus atributos. E é exatamente como acontece ao homem, em quem o corpo e a alma constituem uma só pessoa com duas naturezas, retendo cada natureza seus atributos peculiares. O nome Filho de Deus denota mais apropriadamente a sua natureza divina. Quando nós olharmos para os textos sagrados e encontrarmos Filho de Deus, então nós vamos entender que é a natureza divina de Cristo. Enquanto que o nome Filho do Homem denota a sua natureza humana, e ambos os nomes eram usados para apontar uma só e a mesma pessoa. O Verbo se fez carne. A declaração do evangelista João, no primeiro capítulo, no versículo 14, o Verbo se fez carne, não deve ser entendida como significando transmutação ou transubstanciação do divino no humano. Ou seja, isso faria desaparecer a divindade. A palavra fez-se ou tornou-se não significa transmutou-se, mas significa aconteceu, ocorreu, teve lugar. Ao nascer Jesus Cristo, submeteu-se às condições da vida humana no corpo humano. Nós precisamos compreender isso, que quando o evangelista João, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz que o Verbo se fez carne, nós precisamos compreender que Cristo quis despir-se da sua glória e habitar entre nós, ou seja, tomar a forma humana para que nós pudéssemos ter vida em Cristo Jesus e uma vida em abundância. Então, Jesus Cristo submeteu as condições da vida humana e do corpo humano. Ele tornou descendente da humanidade por meio do nascimento humano, para que se cumprisse a sua palavra, para que se cumprisse os desígnios do Pai. Em todos os sentidos da palavra, Jesus foi humano, 100% humano, e não representou ser um homem. Ele realmente foi um homem por completo, e ele teve os mesmos sentimentos que o homem poderia ter. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja dos Filipenses, no capítulo 2, versos de número 5 e versículo de número 8. Eu quero ler com você nesta ocasião, que diz assim: haja entre vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, você precisa ter o mesmo sentimento, porque isso faz parte da prática, da didática da prática da vida de Cristo. Então, você precisa ter o mesmo sentimento que Cristo também teve, o qual, sendo em forma de Deus, prestamos bem atenção nisso, ele era Deus, a forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se
o qual, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se aferrar. Antes despojou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens. Então, a natureza humana de Deus, ela é real e não foi representada por ele, mas foi realmente vivida por ele, pelo nosso Cristo. Então, ele teve os mesmos sentimentos que nós homens poderíamos ter. E eu encerro aqui este primeiro módulo e nós vamos em seguida, na próxima aula, para o segundo módulo. Que Deus abençoe você e estaremos daqui mais um pouco no segundo módulo. Um grande abraço, Deus abençoe.